Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão. Pega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Pessoal, nem deu tempo da gente falar sobre isso, né? Na quinta-feira, o ministro André Mendonça, do STF, ele, em caráter liminar, suspendeu o licenciamento das casas de apostas que estavam autorizadas pela Loterj, a Loteria Estadual do Rio de Janeiro. A própria CBF havia entendido que essa liberação, essa autorização da Loterj, ela permitia com que essas casas de apostas pudessem operar aqui no Brasil e exibir a sua marca nas camisas dos clubes de futebol. Vale lembrar que essa decisão ela não impacta apenas a patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte, mas também a Pixbet, que é patrocinadora do Flamengo. E não impacta somente o Corinthians, porque a Esportes da Sorte, por exemplo, patrocina o Grêmio, o Bahia, o Atlético Paranaense, o feminino do Palmeiras, entre outras equipes. Então, só para vocês terem uma ideia, existe um impacto significativo em várias equipes, mas o que está acontecendo nesse momento? Essa decisão ela tem 5 dias para ser cumprida pelas casas de apostas. Como a decisão foi na quinta-feira, dia 2, até terça-feira, dia 7, essas casas precisam obter alguma liberação do governo federal ou então elas precisam se retirar. O que significa se retirar? É não exibir mais a sua marca nos clubes, em qualquer mecanismo de publicidade aqui no Brasil e não podem mais operar aqui no Brasil. E aí isso tem um impacto grandioso, porque a gente está falando de uma casa de apostas que vive da publicidade para poder operar e também da receita obtida pela operação envolvendo os jogos que cresceram muito aqui no Brasil nos últimos anos, tornando as casas de apostas como grande fomentação, né, do negócio, do esporte no futebol brasileiro. E por isso a regulamentação, porque essas casas precisam pagar impostos, elas precisam pagar por uma licença 30 milhões de reais para poder operar no âmbito nacional. E a Esportes da Sorte, como outras, elas não estiveram presentes na lista do governo federal, do Ministério da Fazenda, para poderem ter a liberação a partir do dia 1º de janeiro. Mesmo assim, elas conseguiram via Loterj, Loteria Estadual do Rio de Janeiro. Mesmo o Corinthians não sendo um clube do Rio de Janeiro, como eu disse, a CBF entendeu que, ok, com a liberação da Loterj, você pode atuar aqui nas nossas competições, não tem problema nenhum. Só que tem algo que se sobrepõe a tudo isso. A gente está falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que isso não era correto, que precisava estar dentro da lista do Ministério da Fazenda. E se não estiver na lista do Ministério da Fazenda, não vai poder operar. A Esportes da Sorte se defendeu através de notas para vários veículos de imprensa, dizendo que está dentro de todas as regularidades, que apresentou todas as documentações, que está dentro das exigências. Mas se o Ministério da Fazenda não colocou a empresa na lista das empresas permitidas, existe uma divergência, né? O Ministério da Fazenda não está entendendo como correto, né, tudo que a empresa está fazendo. De qualquer forma, a Esportes da Sorte ganhou um tempo quando ela conseguiu a liberação da Loterj. Só que agora essa autorização ela foi barrada. Então, cabe à Esportes da Sorte conseguir a liberação junto ao governo federal. Vai conseguir até terça-feira, por exemplo? Não sei. Vai conseguir num tempo hábil para que não impacte significativamente no Corinthians e no futebol brasileiro? Não sei. A gente vai ter que aguardar tudo isso acontecer. Como eu disse, a empresa diz que está defendendo o jogo responsável, que está dentro das exigências legais. Todas essas empresas liberadas pelo governo federal e elas foram dentro de uma lista ali com 14 grupos, porque um grupo detém às vezes 3, 4, 5 casas de apostas, com mais de 40 liberadas, né, para poderem atuar no Brasil, elas tiveram, como eu disse, pagar imposto, pagar uma liberação, entrar dentro de uma nova ideia de regulamentação, né? Por exemplo, a Copinha não está tendo a exibição das casas de apostas, por quê? Porque são jogadores menores de idade. E até nas divulgações, vocês têm visto aí, né? Só para maiores de 18 anos, né? Com o jogo responsável sendo defendido em cada publicidade. É mais ou menos o beba com moderação, né? Que foi definido ali para você fazer qualquer promoção de bebida alcoólica, sempre tem que ter aquela frasezinha ali e tudo mais, porque faz parte dentro da regulamentação para você poder operar dentro do território brasileiro. Então, só para dar um contexto mais amplo para vocês aqui, de que existem exigências. Se a empresa não está cumprindo, eu não sei. Ela se defende dizendo que está. O fato é que
tem um problema aí. Não houve a liberação, pelo menos por enquanto. A Esportes da Sorte vai buscar isso e a gente vai ficar acompanhando. Agora, isso impacta, por exemplo, o Corinthians entra em campo no dia 16 de janeiro pelo Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino. E aí, vai ter a sua marca exposta ou não? Essa decisão precisa ser cumprida até terça-feira, mas até o dia 16, né, quando o Corinthians entra em campo, não vai fazer muito sentido se a Esportes da Sorte ela não puder ter a sua marca exibida. Ela não puder operar no Brasil e perder toda a receita que ela tem através dos jogos. Então, qual o risco maior nesse sentido? A empresa se retirar, rescindir o contrato com o Corinthians. Tem uma multa? Tem uma multa, né, no valor de 100 milhões de reais. O contrato do Memphis Depay, por exemplo, ele é de 80 e poucos milhões de reais. Bom, a grosso modo, a gente pode entender que o Corinthians não seria nem lesado de maneira alguma, porque essa multa rescisória pagaria o contrato do Memphis. A questão é, se isso acontecer, se todo o cenário negativo acontecer, esse dinheiro vai entrar imediatamente? Esse dinheiro vai entrar de uma maneira em que o Corinthians possa arcar com o salário do Memphis Depay? A Esportes da Sorte destinou quase 60 milhões de reais para reforços e paga 80% do salário do Memphis, um valor estimado em 3 milhões e meio de reais por mês. Claro que se ela não tiver como exibir a sua marca e não estiver mais no clube, esse dinheiro tem que ser arcado pelo clube. O que vocês precisam entender? O que a gente precisa entender? O jogador, ele não tem contrato com nenhum patrocinador, com nenhuma casa de apostas. Ele tem contrato com o Corinthians. O CNPJ que paga o Memphis Depay é o Corinthians. Ele tem contrato CLT com o Corinthians. Então, a empresa paga esses 80% para o Corinthians repassa ao jogador. É isso que acontece. No momento em que esse dinheiro aqui não vem, o teu custo todo precisa sair do teu clube, né? Do teu bolso. O Corinthians tem condições de arcar com 3 milhões e meio de reais por mês? A gente sabe que o Corinthians não vive uma situação financeira muito saudável, tem uma dívida muito grande, mais de 2 bi envolvendo o estádio, está tentando resolver de várias maneiras, né? Inclusive com um mecanismo jurídico, né, para que não tenha mais contas bloqueadas, para que os credores recebam a longo prazo, para que o Corinthians pare de pagar juros, a vaquinha do estádio ali para poder fazer esse abatimento e tudo mais. Tem vários modelos, né, para que o Corinthians consiga se sustentar financeiramente. A gente sabe da situação delicada financeira do Corinthians, não é exclusividade do Corinthians, mas a do Corinthians acho que a gente sabe de cor ainda, tudo que está acontecendo. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Eu me posicionei dessa forma quando a VideBet, por exemplo, saiu. E eu falei pra vocês, gente, a marca Corinthians ela é muito valiosa. A camisa do Corinthians é muito valiosa. Então, se sai um patrocinador hoje, vai ter uma fila querendo patrocinar o Corinthians. Pelos mesmos valores? Não sei. Mas aí vai da capacidade do marketing e da diretoria do Corinthians. E logo, o Corinthians anunciou um outro patrocinador mais. Demorou até um tempo, assim, 1, 2 meses, se eu não me engano. Mas conseguiu uma outra casa de apostas, que era a Esportes da Sorte. Saindo a Esportes da Sorte, agora com várias empresas liberadas pelo governo federal, com investimento, com capacidade, vocês acham que o Corinthians não consegue uma reposição? É óbvio que consegue. Ah, vai demorar nesse gap aí de 1, 2 meses, como é que paga o salário do Memphis? Gente, vamos lá. Eu não estou aqui querendo ser otimista ao extremo, não é isso, mas é um cálculo básico, gente. O Corinthians tem uma folha salarial que gira em torno de 20 a 25 milhões de reais. 3 milhões e meio, ok, representa um único jogador. Nós estamos falando de um elenco de 30 pessoas. Mas você não consegue arcar por um período, 1, 2 meses, esse valor? Bom, aí vai da habilidade dos diretores, né, especialmente da parte financeira, dos tesoureiros lá, para entender. Não, vamos fazer o seguinte, vamos adequar aqui. Vamos liberar a folha aqui, vamos liberar esse jogador, vamos fazer uma venda aqui. Vai ter que se adaptar. Mas, na minha opinião e na minha leitura baseada em fatos, com tudo que o Corinthians arrecada e já gasta naturalmente, gente, eu não tô aqui minimizando o fato de você pagar um jogador de 3 milhões e meio, não é isso. Agora, eu preciso entender a importância que esse cara tem para o time e o que ele representa num todo de mais de 20 milhões. A gente está falando aí de, sei lá, pouco mais de 10%. Não dá para pagar o salário do cara? E isso não vai ser eterno. O Corinthians não vai ter que bancar todo o salário de 3 milhões e meio de reais até o fim do contrato dele, até junho de 2026. Por quê? Ou vai entrar essa multa rescisória da Esportes da Sorte, caso ela saia, né? Isso não está definido ainda, só estou colocando cenários aqui para vocês.
E aí o Corinthians tem esse aporte para bancar todo o contrato do Memphis, ou o que vai acontecer é o Corinthians pegar um outro patrocinador na sequência, gente. Porque a camisa não vai ficar vaga. O patrocinador master não vai ficar vago. O Corinthians vai pegar outro. E qual é a empresa que não vai querer ajudar a pagar o Memphis? Olha o retorno que esse cara dá em termos de mídia global. Olha o que esse cara colocou o Corinthians no mapa desde que ele chegou. Ele é um cara midiático por si só, porque ele canta, ele tem uma personalidade incrível, ele é um cara que já jogou em grandes clubes, ele é um cara que naturalmente pelo combo Memphis Depay ele atrai os holofotes e ele ainda dá resposta dentro de campo. Qual empresa não vai chegar no Corinthians? Peraí, Esporte da Sorte sair, eu quero ter a minha marca exposta na camisa que o Memphis vai usar. E que vai ser exposta para o mundo. Então assim, gente, eu não vejo, é uma situação delicada que precisa ser resolvida da casa de apostas. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Ah, Chico, mas é a segunda casa de apostas que o Corinthians tenta e que daqui a pouco tem que sair por um problema. Isso é outra questão. Isso é outro problema. Que a gente precisa entender que às vezes algumas escolhas, né, elas precisam ter o controle do risco total. Inclusive, o Corinthians teve a recomendação de empresas contratadas para isso, de que, olha, do compliance lá, olha, tem um risco aqui, né, de você ter que assumir a conta caso, né, não haja liberação ali na frente, por conta... Estava tudo dentro do processo de regulamentação das casas de apostas, a Esportes da Sorte ainda não estava, e o Corinthians assumiu esse risco, entendendo a parceira como uma parceira que conseguisse essa autorização. Não conseguiu por enquanto. Então, ainda está dentro da condicional. Pode ser que ela consiga e tudo isso aqui caia por terra. Se ela não conseguir, teoricamente, entre aspas, o problema não é do Corinthians. Claro, o Corinthians é impactado, porque aí não tem mais o aporte de 80% e não tem mais o valor mensal, né, que é significativo da Esportes da Sorte. Ok, vai vir outra. Pelo mesmo valor? Repito, não sei. Vai ser uma casa de apostas também? Não sei. Todo mundo está meio que se acomodando aí já, né? Então daqui a pouco, poxa, não consegue. Mas a gente está falando do Corinthians. Eu tenho certeza que vai ter casas de apostas que vão pensar assim, caramba, eu estou botando dinheiro aqui nesse clube, deixa eu botar no Corinthians, deixa eu negociar com o Corinthians. E aí vai do dirigente negociar valores parecidos. A Esportes da Sorte, o Corinthians conseguiu. Valores bem aproximados do que a Vaidbet pagava, que era um contrato absurdo, o maior da América Latina. A Esportes da Sorte paga quase a mesma coisa. E o salário do Memphis. E se não for a Esportes da Sorte, vai ser outra. Porque se não acontecer, aí é incompetência. Porque a marca Corinthians, ela tem capacidade disso. E trazendo um jogador como o Memphis, qual é a marca que não quer expor no peito do Memphis Depay o seu logo? Pera aí, né, gente? Vamos com calma. Porque a gente só tem que esperar o que vai acontecer. E dependendo do que acontecer, aí eu vou cobrar dos dirigentes uma habilidade para resolver. Eles estão lá para isso. Ó, resolveu? Beleza. Não resolveu? Vamos lá. Vamos adequar a folha aqui para poder pagar o salário integralmente do cara até a gente resolver essa situação e vamos resolver a situação. Vamos trazer outro patrocinador ou outro investidor para bancar o cara. Por quê? Porque ele tem mídia para isso, tá? Então, esse é o resumo do que está acontecendo. Até terça-feira a gente vai ter alguma novidade e depois disso saber se a Esportes da Sorte vai poder operar definitivamente aqui no Brasil ou não, e aí o Corinthians vai ter que ir atrás de um outro patrocinador. Breno Bidon, né? O Breno Bidon está renovando o contrato com o Corinthians e ele tem já um contrato longo, né? Que é um contrato de 4 anos e está estendendo para 5. Na verdade, o Corinthians está apenas, né, atualizando o contrato dele para dar um aumento para ele, tá? Para ele ganhar mais, né? O Breno Bidon está renovando com o Corinthians, né? Segundo o GE, a renovação está encaminhada, segundo o Globo Esporte. Alguém mais deu isso também, não foi só o GE, não. Que o Breno Bidon está com renovação encaminhada. Agora eu vou falar o que eu apurei. Eu apurei que o Bidon já tem uma proposta de um clube europeu, que o Corinthians gostou da proposta. Eu só não sei se é para ele ir agora, no meio do ano, no final do ano. Mas essa informação é exclusiva. Vou até soltar a vinheta, tá?
Aliás, depois até uma pessoa me chamou, até para falar coisa até mais avançada, que eu não vou citar aqui, porque eu não consegui confirmar essa informação, tá? Mas o Breno Bidon já deu até alguns passos aí importantes. Essa informação é exclusiva. O Corinthians tem em mãos. O Corinthians pode negar, tá? Não tô nem aí. Entendeu? Não tô nem aí. Eu sei, minha consciência é o que importa. O Breno Bidon tem uma proposta da Europa, tá nas mãos do Corinthians e dele, tá? Uma proposta de um clube europeu para comprar o Breno Bidon. Essa é a informação exclusiva. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Segura essa, meu irmão. Eu não sei qual é o clube, tá? Nem sei se o Corinthians vai confirmar. Não sei se eles vão tentar esconder isso até o dia que vão entregar o jogador, né? Não sei se, claro, não tô falando que vendeu, tá? Tô falando que tem uma proposta. Não sei se vai aceitar também, mas eles gostaram, viu? Tá? Pelo que eu sei, gostaram. Agora, não sei se eles vão aceitar, tá bom? O pessoal tá falando que o time do Povo noticiou que o Corinthians recusou uma proposta pelo Bidon. Pode ser essa, então, que eu tô falando. A proposta tá em mãos. O Corinthians tem uma proposta nas mãos do Bidon, tá? Pelo Bidon. E eu tô achando que, assim, uma mera opinião, que essa renovação pode estar atrelada a isso. Ou tá renovando porque recebeu a proposta, recusou, e vamos renovar para pedir mais, né? Porque é o seguinte, meu amigo, se o jogador recebe uma proposta que agrade a ele, mas não agrade o clube, e o clube recusa a proposta, aí o Corinthians tem que fazer o quê? Tem que valorizar o cara. Entendeu? Tem que valorizar. Eu lembro uma vez que o Santos me chamou para ser gerente de comunicação do clube. Aí deu uma polêmica lá. No conselho deliberativo levaram fotos minhas com a camisa do Corinthians. Eu não ia aceitar a proposta. Eu tenho isso no e-mail, falando que eu não ia aceitar. Eu mandei um e-mail pro UOL dizendo, ó, eu tenho uma proposta do Santos em mãos, eu não vou aceitar, já estou avisando, não quero isso para minha carreira. Enfim, mas eu queria avisar vocês tal. Aí o UOL me valorizou, entendeu? Então isso acontece no mercado. Se o Corinthians recusou uma proposta para o Breno Bidon, eu não sei se recusou, tá, gente? Eu não dou informação que não é minha. A minha informação é que a proposta está na mesa e eu não sei se disse sim ou disse não. Está na mesa, tá? Vamos supor que o Corinthians disse não. Aí tem que ir lá chegar no menino e falar, pô, eu sei que você queria ir, mas não vamos te dar um aumento. Aí não tem jeito, entendeu? Não tem jeito, tá? Esses caras não valorizam o que tem, né? Por exemplo, se eu sou o dirigente do Corinthians hoje, eu vendo o Breno Bidon para a Europa e pego um jogador de lá ainda, um brasileiro. Para qualquer clube que eu vendesse. Entendeu? Qualquer clube. Qualquer clube. Quem tem de... Por exemplo, no Benfica. Fala, ó, tô falando de um... Eu chego pro Benfica e falo, ó, Roleiser, amigo, quanto vocês... 20 de euros, 25 ou 20 de euros, mais o Roleiser. Vocês não pagaram 9 pelo Roleiser? Então, eu tô pedindo 25 pelo menino, tá saindo aí uma negociação por 34 milhões. Não tá bom? Seleção brasileira, vai jogar o Sul-Americano. Só que os caras não sabem fazer negócio. Entendeu? Não sabem fazer negócio. Tá? Essa é a verdade. Né? Andrés Pereira, tentava o Vitor Roque, qualquer coisa. Entendeu? Gostei do Anderson falou, gostei da proposta, Samir. Gostei da proposta. Ótima negociação, Samir. Não é? E não é absurdo. Salve, fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians com vocês, o Corinthians aí que está se preparando para se reapresentar nesse dia 7, nessa terça-feira, para aí iniciar a pré-temporada. E todo mundo já sabe aí, é de certo nos bastidores do Corinthians, que o Corinthians vai ir para o mercado da bola em busca de um zagueiro. E esse zagueiro pode ser sim o Davi Luiz. O Davi Luiz que topou aí fazer uma redução salarial para vir jogar no Corinthians. Ele que é corintiano, né? Tem uma identificação aí com o time
do Timão. Então o Davi Luiz também é um amigo aí, é um conhecido do Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado que gostaria muito de contar com o Davi Luiz nessa temporada. E o Corinthians quer reduzir ainda mais a pedida aí do Davi Luiz para jogar no Corinthians nessa temporada. O Davi Luiz que já tem uma idade avançada, a torcida do Corinthians aí fica dividida nessa situação, porque sabe, né, que o jogador já tem uma idade avançada, já deu tudo que tinha para dar, então a torcida está dividida. O Fabinho Soldado quer muito essa contratação, mas a gente sabe que os valores são bastante altos envolvidos. O Davi Luiz pede uma boa quantia salarial aí, e o Corinthians tenta negociar essa parte para tentar diminuir cada vez mais esse salário. Então deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Você gostaria de ver o Davi Luiz no Corinthians nessa temporada, fiel? Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!